Apareci? Ó, aqui. Apareceu. Aqui mais pro lado. Isso. Olha, ficou bom. Nem tá pegando o computador aqui com a minha cola. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Retornando, né, após semana passada. É que você poderia explicar às pessoas que nos acompanham o que aconteceu semana passada? Eu falei que eu ia falar mal dele. Semana passada eu estava em semana de provas da faculdade, minha quarta faculdade, porque eu sou viciada em estudos. Pedi autorização, não falei, não dá pra fazer live. Ele falou, tudo bem, desde que você una todo o conteúdo em uma live só. O que eu não sei como que eu vou fazer, porque é muito conteúdo. Uhum. E ele é o pior chefe que eu já tive. A pergunta aqui não quer calar. Você fez ou não fez isso? Uniu as 3 lives numa só? Uni, vai ser uma Conforme bagunça. a minha orientação. Uni. Sim ou não? Sim. Quem é que manda? Quem é que manda nesse casal? Ele que manda, tá bom? Oi, Flávia, oi, Lúcia. Então, nós Sejam estamos bem-vindas. aqui na live de hoje com o tema crenças e intoxicação por metais pesados. Falei que hoje eu não vou deixar o Kleber falar, ele vai falar pouco, porque ele tá meio... Vou fazer só caras e bocas. Né? Bom, então o primeiro ponto importante pra gente é a gente saber a diferença, né? Então quem tá aqui assistindo, quem vai começar a assistir, pega papel e caneta e começa a anotar. E tem umas coisas que são bem interessantes. Eu acho que a energia do grupo de estudos já começou aqui, né? Então, primeiro a diferença entre intolerância e intoxicação. Eu acho que essa é uma primeira etimologia da palavra, né? Então, intolerância, o nome já diz, eu não tolero algo, né? O meu organismo não consegue conviver com uma dosagem, mesmo pequena, daquele produto. Então, eu posso ter intolerância alimentar, eu posso ter intolerância a alguma medicação, eu posso ter intolerância a pessoas. A perfume, né? Perfume, cheiros, né? Aromas, né? E a intolerância, ela pode ser desenvolvida também, tá? Com o tempo. Então, se você abusa de determinada substância por muito tempo, você pode até desenvolver uma intolerância àquela substância. Quando a gente fala de intoxicação, significa que você já ingeriu, ou seja, o seu corpo já possui aquele produto, né, aquele recurso, aquele alimento, aquela substância, o teu corpo já ingeriu, ou seja, já está dentro do seu corpo e já está numa dosagem que é mais do que intolerável, ou seja, já te sobrecarregou, já te intoxicou. Então, você já vai apresentar os efeitos colaterais daquela substância. Você estava falando sobre esse assunto, eu comecei aqui a raciocinar o seguinte, em alguma instância, a intolerância acaba sendo, entre aspas, mais vantajosa do que intoxicação, que se é que é uma vantagem, né? Intoxicação e intolerância. Mas a intolerância, o nosso corpo ele já acusa rapidamente que aquela substância, aquele produto, aquele alimento não está te fazendo bem, através de sintomas. A intoxicação não, ela é mais silenciosa, ela vai te envenenando, né? Isso, por isso que, perfeito, por isso que quando a gente fala de metal pesado, pera um pouquinho que a nossa cachorra quer participar da live, pega ela aí do lado. Vem cá, Xante, por favor, venha pra cá. Quando nós falamos de metal pesado, o termo envenenamento é usado muito, né? Intoxicação e envenenamento, eles caminham muito lado a lado, muito próximo, quando a gente fala de metal pesado. Que mais? Tem mais algum? Eu falei que eu não ia deixar você falar, né? Nossa, abriu um computador, gente, aqui, com um monte de informação. Tentar resumir aqui, né? A live hoje vai ser de 3 horas. Bom, então o que nos intoxica? Primeiro ponto importante. O que nos intoxica é tudo aquilo que adentra no nosso organismo, que o nosso organismo não tolera nem um pouquinho, e aí você colocou demais. Tudo aquilo que você exagera te intoxica. Tudo aquilo que é venenoso, né? Ou é incompatível com o seu organismo, vai te intoxicar. Então, você pode ter intoxicações por excessos, você pode ter intoxicações porque aquela substância, aquele produto já é muito tóxico, já é muito venenoso. Naturalmente, né? Então, vamos lá. Como a gente hoje vai falar de metal pesado, então, o que intoxica? Cobre, latão, bronze, ouro, aço, chumbo, alumínio, ferro, prata.
Alguns deles intoxicam somente quando tem uma dosagem muito alta. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas determinados tipos de quimioterapia possuem uma microdosagem de ouro. Não sabia não. Então, o ouro, ele era na antiguidade usado para cura. Ainda é, né? Se a gente pensar que ali dentro tem uma microdosagem. Então, ele é usado para cura. Então, se eu entro em contato com excesso, ele pode ser algo que te cura ou pode ser algo que te intoxica. Por isso que tem prata coloidal, ouro coloidal, né? Que as pessoas usam também. Então, isso vale para o ouro, vale para o cobre e vale para a prata. Eles, em determinada dosagem, eles são usados como ferramentas e instrumentos de cura. E em dosagem muito grande, eles podem intoxicar. Então, não é porque é metal pesado que é tóxico sempre. Por natureza. Por natureza, tá? Outra coisa importante também pra gente saber. Agora as aulas começaram a estudar química, né? Então já começamos desde já. Então, quando você olha a tabela periódica, olha a aula de química. Uau, gente, por favor, lousa e giz. Lousa e giz, né? Quem tiver depois curiosidade de olhar, quando você olha a tabela periódica, onde estão os metais pesados, tá o cobre, ouro, prata, chumbo, alumínio, tá também cálcio, magnésio, ferro. Então, esses metais pesados, eles são benéficos para o nosso organismo. Então, fica aí para os Theta Healers, né? Para todo mundo que é Theta Healer, estudioso de técnica e tal, que às vezes fala assim, vamos dar um comando energético para tirar todos os metais pesados do organismo, porque eles são nocivos, né? Então, se você não conhece a informação, se você tirar todos os metais pesados do seu organismo, você morre, porque cálcio é metal pesado, porque magnésio é metal pesado e nós precisamos deles para viver e ter saúde. Salvo que quando alguém não tem cálcio no organismo, os ossos se quebram facilmente, tem que fazer reposição, inclusive. Mas tudo em excesso, até cálcio em excesso, pode lesar e dar problemas graves no organismo. Ferro em excesso também, que é ferritina, né? O excesso da ferritina, e aí vai. A gente não vai entrar nesse quesito. Vamos voltar para os metais pesados tóxicos, né? Então, a gente tem, cada metal, ele tem uma vibração energética. Sabia disso? Que ele tem uma frequência vibracional energética? Eu imaginava. O saber, eu acho que é um pouco exagerado. Então, a gente tem as frequências energéticas dos metais pesados, que são, vamos dizer assim, expansivos, benéficos para nossa saúde, elas são mais altas do que as frequências energéticas dos metais pesados que são nocivos. Interessante, né? Porque isso também é verdadeiro para emoção, né? Também é verdadeiro. As frequências mais altas são as emoções mais expansivas e as o inverso frequências mais baixas, isso. E a gente vai falar um pouco disso aí no nosso grupo de estudos. Para quem depois quiser, eu vou passar uma tabelinha até com as frequências, é bem legal, tá? Não sei em que aula, mas a gente vai passar isso para vocês. Bom, então eu vou falar de algumas intoxicações. Eu vou falar de uma comum, né, que é o chumbo. Quando a gente tem excesso, danifica o nosso organismo. O nosso organismo está preparado para receber um número, agora eu não vou lembrar ela de cabeça. Eu não sei se é 32 mil, se é 48 mil toxinas por dia, diárias. Uma carga, Uma né? carga, e ela é muito alta. Nosso organismo está preparado para receber uma carga de toxinas muito alta e ir liberando essas toxinas no decorrer do dia. O que acontece? O que aconteceu? Que com a modernidade, então vamos pensar no homem antigo, né? Vamos pensar 40, 50 anos atrás. Nós comíamos alimentos orgânicos, naturais, não eram embalados, não eram enlatados, não vinha em caixinha de alumínio. Eu acho que você poderia voltar um pouco mais no tempo. Não, mais do que 50? Ah, sim, sim. Uns 70 anos? Uns 70 anos. Era mais agrícola, né? Era mais agrícola? Ah, sim. Tá bom, então vamos lá, 70 anos. Então, era mais agrícola. Mas mesmo há 50 anos atrás... Tinha menos, né? Tinha menos. E o que acontecia? O valor, né? O valor financeiro disso, a gente fala, as coisas estão caras, né? Mas o valor de um leite de caixinha era muito mais exorbitante do que o de saquinho, por exemplo. Não era tão barato. Porque não tinha, né? Eram muito poucos. Então, as pessoas não tomavam o dia inteiro as coisas com alumínio, por exemplo. Verdade.
né? Sim. Então, o nosso organismo, mesmo estando preparado para receber uma carga de informação tóxica muito alta, ele está recebendo diariamente, principalmente nós que ainda moramos na cidade, ele recebe diariamente uma carga muito maior Que o corpo do suporta. que o corpo suporta para poder processar e liberar. Então, o que acontece? A gente dorme com déficit e começa o dia seguinte recebendo uma carga muito grande. Então, esse é um dos motivos que algumas pessoas, até o próprio veganismo, né, os veganos, eles têm defendido muito o propósito de criar o próprio shampoo ou de comprar o shampoo de pessoas que fazem com óleos essenciais, com bases neutras, de utilizar produtos que não têm parabeno. Eu não vou falar o que é parabeno hoje, senão a gente não fala mais metal pesado. Que não tem intoxicações. Por quê? Para deixar com que o nosso organismo receba menos informações tóxicas diariamente, porque a carga está muito grande. Então eu vou falar de chumbo. Onde a gente encontra chumbo? Eu sempre gosto de falar isso. Qual é a mulher que não adora passar o batom e ele ficar bastante tempo na boca sem ter que ficar retocando, né? Então que levante a mão a mulher que gosta. Para aquelas que estão nos assistindo e não sabem, para que o batom fique mais tempo fixo na boca, ele precisa ter uma dosagem de chumbo. É uma dosagem que, segundo a Anvisa, o Ministério da Saúde, ela é aceitável para o organismo, aquela dosagem do batom. Só que daí você tem a tinta de cabelo que tem chumbo, o batom que tem chumbo, o desodorante que tem alumínio, a caixinha de suco que tem alumínio, as tintas de determinadas marcas, produtos que tem chumbo, o agrotóxico, mesmo tendo pouco, que tem chumbo. Aí você usa tudo isso num dia, então você recebe uma carga muito grande. Quando vai ver, tá intoxicada por chumbo. Eu tenho um aparelho que faz muito tempo que eu não uso, né? Não sei nem se tá funcionando, preciso resgatar ele. Que eu fazia algumas pesquisas que eu fazia a dosagem dos metais pesados no organismo das pessoas. Então eu fiz numa época uma pesquisa que eu dosava o metal pesado das cabeleireiras, né? Pessoas que trabalhavam com produto de beleza. Eu fiz numa leva, fiz a dosagem em mais de 20, 30 pessoas. Qual que é esse? É o Potentizer, não? Não, é um outro que a gente segura. Lembra aquele... Então, mas eu não lembro mais nem o nome dele. Ele aparecia, né? Aparecia um relatório, né, tal, era muito bacana. Ele né, tá? Ele não sei bacana, se funciona ainda. Porque eu fui para uma outra linha, né, acabei não usando tanto mais. Então, o que acontecia? Das 20 pessoas que trabalhavam com produtos, né, que trabalhavam em salões de beleza, das 20, 19 estavam infectadas com uma dosagem alta de chumbo no organismo, tá? E aquela uma que não tinha uma dosagem alta de chumbo, ela não tinha por quê? Porque ela tinha pouco tempo, tinha uns 2 anos que ela estava trabalhando na profissão. Porque os produtos são muito fortes, muito tóxicos, né? Então uma delas até é dona de um salão bem conceituado aqui na cidade. Na época que eu fiz isso, ela mudou completamente a estrutura do salão dela. Ela começou a ter produtos mais veganos, óleos essenciais, produtos mais naturais, não só pela saúde das clientes, como pela saúde dela. Ela e dos colaboradores. E dos colaboradores, porque não tinha ideia de que isso acontecia. Tá, intoxicação do chumbo. O que pode causar? Que tipo de problema a intoxicação do chumbo pode causar? Então, ó, sintomas: dor de cabeça, irritabilidade, dormência, agressividade, insônia, dores abdominais, perda de apetite, constipação, anemia. Quer dizer que você pode estar, por exemplo, com um excesso de agressividade e com insônia sem dormir, daí você vai para um psiquiatra e ele te dá um ansiolítico e, na verdade, você está intoxicado por chumbo. Por quê? Porque o chumbo,
precisa fazer uma desintoxicação. Então, se você trabalha nessa área, né, de beleza pessoal, beleza pessoal há muitos anos, já mudou os seus produtos, mas há muitos anos, e está tendo algum desses sintomas, verifica primeiro se não tem uma intoxicação aí. Porque, de repente, você não tem um problema psicótico, emocional, psiquiátrico, você tem intoxicação por chumbo. Tem como descobrir? Como é que a pessoa descobre? Tem exames, né? Aí tem que passar por um médico que seja integrativo, que médico comum, médico quântico, médico integrativo, ele vai pedir, ele né? não pede. Mas se você passar por um médico integrativo, você pode pedir essa dosagem. A Jaqueline colocou assim. Sim, Jaque, nas artes plásticas isso acontece muito por causa das tintas. As tintas, os corantes, tá? Tem tudo muito chumbo, mesmo. Né? Tudo com chumbo, porque senão não fixa. Caramba! Nossa! Senão não fixa, né? Tudo aquilo que fixa precisa ter chumbo, tá? E as complicações nas crianças por intoxicação de chumbo? Olha, crianças, altera o desenvolvimento, a ação neurotóxica, afeta os nervos e o cérebro, altera comportamentais, né? Mudanças comportamentais, de falta de atenção, alterações cognitivas, perda de audição, danos nos rins e redução de déficit de atenção. Caramba, gente, olha só. Então, mas aí a questão da criança, mesmo ela não tendo tanto tempo de contato... A mãe, né? Passa pela placenta, passa pelo cordão umbilical. Então ela já vem carregada com essa intoxicação. A gente passa tudo a gente passa pro bebê. Então, se a mãe já estava intoxicada, estava grávida, a mãe... Vamos pensar numa mãe que trabalha num salão onde usava muito formol, muito alisamento. Agora, graças a Deus, né? Deu uma reduzida nessa coisa do alisar. A gente tá assumindo nossos cabelitos. Mas teve uma fase que foi uma febre, né? Nossa Senhora. Então, todo mundo pensa que tá usando a mesma peruca. Exato. Eu também usei essa Só mudava a cor da peruca. Mas era a mesma coisa, gente. Pois é. Então, eu gosto de falar de algumas marcas, assim, né? Eu gosto muito de... Não é melhor não falar, né? Mas tem umas marcas brasileiras de cosmético que não põem chumbo no cosmético, tá? Que tem teste e não tem chumbo no cosmético. Aí eu vou falar, quando falar, falei. Porque na época a gente fazia tanta pesquisa, a Natura e o Boticário são duas marcas nossas, brasileiras, que não tem. Que na época que a gente fazia essas pesquisas, elas passaram por muitos testes e não tinha nada. E a Natura, ela tem toda uma preocupação ambiental. Eu não vendo Natura, nem tenho loja do Boticário, mas são produtos que são brasileiros, né? Que são nossos. Eu uso produto importado, gosto de produto importado também, principalmente quando eu fui para a Suíça, que eles são muito atentos com relação a isso. Eu trouxe produtos de lá, porque eu sabia que não tinha, eles são bem chatos, né? E na verdade são bem corretos com relação a isso, né? Mas nós temos marcas brasileiras que não tem. Na época eu tinha uma pesquisa que eu tinha feito, pesquisado o ranking das marcas, mas eu preciso procurar por onde anda isso. Assim, a gente não fica falando mal, né, de ninguém, mas falar bem eu acho que não tem nenhum problema. Eu não falei mal de ninguém. Porque são empresas bem. Responsáveis, empresas estão se preocupando com isso. Acho legal valorizar isso. Sim, eu também acho que a gente deve valorizar, né? Pena que eu não uso batom, né? Porque senão... Mas um creminho no corpo, né? E a gente também faz, né? Agora eu tô fazendo uns creminhos pro corpo, personalizados e tal, essas coisas todas aí, né? Mas enfim, tem o desodorante, a gente acaba às vezes usando, né? Tem hora que a gente usa o desodorante e tal. Então, o desodorante, quando ele tem antitranspirante, e todos os desodorantes possuem antitranspirante, ele vai ter muito alumínio. Então, é muito importante, por exemplo, que quando você for dormir, você durma sem passar o desodorante, no mínimo. Porque daí a sua axila vai respirar e você não vai ficar a noite inteira, ou a noite, né? O tempo todo com aquele antitranspirante impedindo de respirar. Tem pesquisas feitas que o excesso de alumínio na axila é um grande contribuidor, é isso mesmo? Pode ser. Pode ser. Contribuidor, né? Ele contribui para câncer de mama. Caramba, hein?
tá? Então, é por isso que eu queria 3 semanas falar de metade pesada. Eu não imaginava que era tanto assunto, amor. Porque Você ia ter me falado, é muito assunto. Você nem falou dos outros, você só dando chumbo. Tô no chumbo, então. Não, você falou do alumínio também. Falei do alumínio, né? Faltou o mercúrio, né? Então, fica aí para vocês, né, terem atenção. E a gente convida também para o nosso grupo de estudos. Sim, tem marcas muito boas. E de baixo investimento que não tem alumínio. Tem alumínio. Tem. Hoje em dia a gente tem bastante. Eu não vou falar, porque senão eu vou acabar esquecendo alguma aqui de cabeça, mas tem muitas marcas boas. Tem marcas hoje que fazem o desodorante com óleo essencial, que é maravilhoso, é muito legal, né? Que aí é tratamento duplo e são bem interessantes também. Então, fica essas dicas para vocês aí. Tu vai falar do que agora? Eu vou falar das crenças. Que a gente Tá, deixa eu só falar uma coisa antes de terminar. Eu tenho uma dica legal para você poder fazer liberação, desintoxicação de metal pesado. Utilizar coentro e clorela. A combinação dos dois auxilia o organismo. Porque o que acontece? O coentro é um grande desintoxicante, excelente desintoxicante. E a clorela, ela facilita a liberação desse metal pesado que foi feita a limpeza. E aí ele é eliminado pelo intestino. A clorela ajuda nesse sentido. Importante. Você quer completar, Ana? Quero, porque é importante. Como na época eu estudava bastante essa parte, quando você toma clorela e quando você libera metal pesado do organismo, você precisa fazer suplementação de cálcio e com magnésio quelado. Porque você também libera junto? Não, é porque é assim, ó. O nosso organismo, a massa do cálcio e a massa do chumbo, ela é muito próxima na tabela periódica. Então, o nosso organismo, ele não consegue saber a diferença entre o que é chumbo e o que é cálcio. E aí, às vezes você faz um exame de densitometria óssea, não sei falar esse nome. Densitometria óssea, esse daí. Vocês entenderam, né? Você faz esse exame e o que acontece? Tá tudo bonitinho lá na sua coluna. Aí você faz uma liberação com clorela e com chá junto. A sua coluna, você vai fazer o exame, ela tá toda cheia de buraco. Por quê? O que causou isso? É porque aquilo que estava na coluna não era cálcio, era chumbo. Então, por isso que quando a pessoa está intoxicada com chumbo, ela também tem muitas dores ósseas, porque na verdade o organismo vai lá e fala, a mesma massa, é cálcio, vou levar para a coluna. Tá? Então, precisa fazer uma suplementação no período que você está desintoxicando. Isso é muito importante. Aí a gente não pode passar dosagem, coisas assim, sem acompanhar, né, e tal, sem ver. Eu fazia com os quânticos, né, faço essa dosagem com os quânticos, mas precisa ter um acompanhamento. Aí precisa ver se a pessoa tem intolerância, precisa ver uma série de coisas aí, mas é importante. E outra coisa também com a clorela é que você precisa encontrar a tua dosagem ideal. Por exemplo, quando eu tomo clorela para liberar metal pesado, fala lá que são 11 comprimidos na cápsula, mas 11 comprimidos é muito para mim. Então, precisa ter um acompanhamento para verificar qual é a dosagem ideal para você também, tá? É melhor o chazinho, porque o chazinho é mais... Não só o chá, você pode usar o coentro como tempero mesmo, né? Como tempero, ele vai te ajudar. Mas a clorela é maravilhosa, viu, gente? Só precisa ter um acompanhamento para verificar, porque senão eu já tive caso da pessoa que tomou, assim, um montão, né? Com aquela dosagem grande. O que é importante, gente, é assim, ó. A gente coloca a dica, mas não é para sair tomando. É para procurar a dica é para saber que existe essa possibilidade. Quando você tiver com um profissional, você colocar para ele, olha, por favor, dá uma olhada nisso, porque eu tenho... Aí a pessoa pesquisa, e o médico vai lá e vai falar para ti, olha, você pode até tomar nessa dosagem. É nesse sentido, tá, gente? Isso é importante. Por isso que a gente fala isso, faz aquilo e orienta de forma adequada. Só para saber que existe. Existe e é possível. Bom, aí a gente tem
Cádmio. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas você falou que eram 3, ela falou quase 8 já metais. Se eu soubesse que era 8, a gente faria 14 lives. Não vamos com fazer metal 14 em cada lives. uma, mas eu esse é vou o mesmo pegar assunto. algumas coisas importantes aqui, ó. E o que ficar intoxicado e tanta live de metal pesado? Bom, eu acho que a gente já falou bastante coisa aí, né? Já dá pra pessoa dar uma observada bem legal com relação a isso. Vamos falar de algumas crenças, né? Então, porque assim, claro, o que acontece? Quando você come, se intoxica, por exemplo, o mercúrio, ele pode estar vindo pelo peixe, né? Tem algum problema no mar, aí o peixe está com mercúrio, aí você come o peixe e intoxica. A gente tem que lembrar, eu não falei que tem vibração, por isso que eu falei no começo que tem vibração, né? Como tem vibração, essa vibração, ela vai ser atraída também pela sua vibração. Então, eu não falei que os metais pesados, ele tem uma vibração energética mais baixa? Ele vai ser atraído por uma vibração energética mais baixa que você tem. Tá, que eu já adiantei isso antes no início da live. Quem prestou atenção já deve saber sobre o que eu falei. Quando a gente está com emoções, quando está triste, quando está com raiva, são emoções com vibração baixa. Aí o metal cola. Isso, aí o metal por ressonância. Cola, né? Por ressonância. Porque o que vai acontecer? O seu organismo vai identificar e não vai liberar. Interessante isso, hein? Tá? Isso é o campo energético da coisa. Claro que não adianta nada você ficar feliz. Eu sou feliz, alegre e forte, pensando positivo e usando batom, coisa, tudo se intoxicando. Raspando a panela de alumínio na comida, né? Aí, o tempo todo. Não adianta também, ajuda. Né? Aí também não ajuda. Mas é pra gente saber que essa frequência também vai conectar. Então eu vou falar de algumas crenças que baixam a frequência e se conectam com frequência dos metais pesados, ou seja, tem a mesma vibração, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui de trás para frente. Mercúrio, tá? Então, crenças que se conectam com o Mercúrio. Eu estou triste demais. A tristeza não dá para ser liberada. Ninguém conhece a minha dor. Então, tudo aquilo que está ligado à tristeza, a dores, a não conseguir estar em estado de alegria, né? A não conseguir ver a beleza da vida, a beleza de si mesmo, baixa essa frequência e se identifica com esse tipo de metal pesado, tá? E é importante a gente lembrar também que várias medicações alopáticas também tem alumínio, mercúrio e aí vai. Também tem metal pesado. Claro, mais uma vez dizendo, em dosagens consideradas aceitáveis pela Anvisa, pelo nosso corpo, para ele ser capaz de liberar. Mas como a gente tem uma sobrecarga disso, o que vai acontecer? Ao invés de você liberar isso na sua urina, você vai guardar porque está também com a emoção. E aí, se você tem todo um excesso de intoxicação diária, isso vai ficando no seu organismo, tá? Então, outras crenças para nós. Crenças que atraem o metal pesado. Chumbo. Então, crenças que atraem o chumbo. É impossível ser amada. Não existe pessoas que possam me amar. Estou desestruturada, sem estrutura, sem base. Lembra que o chumbo, ele tem a mesma frequência do cálcio? Então mexe com a estrutura. Lembra que nós demos uma live que nós falamos sobre as crenças que afetavam os ossos? E eram crenças vinculadas à falta de estrutura, sentir sem chão, que afetava os ossos. Então a gente volta agora. Olha que interessante, né? Como nada é à toa. O chumbo tem quase a mesma massa do cálcio. Quando você tem muito chumbo no organismo, o seu organismo não consegue identificar cálcio e chumbo. Vai lá e coloca chumbo na sua coluna como se ele fosse cálcio. E aí quando você olha para a crença é:
Estou sem base, estou sem estrutura, é impossível ser amado, é impossível que alguém me compreenda, me aceite como sou. Jamais serei preenchida novamente, né? completa novamente. Tá? Isso quando finaliza o ciclo de alguém, quando termina um relacionamento, quando termina um emprego, uma estrutura, enfim. Então, olha só aí o que nos traz. Então, de forma resumidésima, gente. Nossa senhora, foi um pupurri de metal pesado. Resumidésima, um pupurri de metal pesado, atendendo a ordem dele. Sinto muito, né? gente. Ficou eu sou responsável. Aqui para vocês umas dicas na live que dá para vocês observarem, procurarem, conversarem com o seu médico se tiver alguns sintomas. Pede para ser feito uma dosagem de metais pesados no seu organismo. E se esse médico falar que isso é bobagem, que isso não existe, que isso é besteira, procure uma segunda opinião. Nós temos tantos médicos fantásticos, extremamente abertos, pesquisadores e que se atualizam, né? Inovadores, né? Que podem contribuir aí para você, tá? Aqui em Santos eu conheço alguns, né? Você pode também conhecer e se abrir na sua cidade para poder observar, tá? E aí sim, né, fazer uma liberação de metais pesados com clorela, como o Kleber trouxe, com chá e com outros recursos, com um acompanhamento, sabendo que é possível ser feito com um acompanhamento para que você também tenha a dosagem adequada do cálcio e do magnésio no seu organismo, tá? Me deu vontade de espirrar. Ok. Em plena live. Primeira vez, hein, gente? Olha, a gente já fez quantas lives? Não sei. Várias. Nunca tinha havido um espirro. Vocês estão sendo saúde privilegiadas quem está assistindo essa live. O espirro da Ana Paula ao vivo, gente. Pois é. Que emoção. Então eu vou aproveitar e vou trazer alguns downloads de sentimento que eu sempre trago para vocês. Vou também convidá-los para perguntar. Eu vou passar em breve aí o nosso grupo de estudos que vai ser fechado, vai ser um grupo de estudos de autocuidado e que eu vou passar muita coisa, né? São mais de 17 anos aí de experiência, de jornada, de pesquisa, de estudo, fora tudo novo que está surgindo. Experimentações. E aí a gente prepara, transformações. Né? Isso. Então a gente prepara com coisas que você vai poder cuidar da sua saúde, tá bom? Então fecha seus olhos um pouquinho, respira. Isso, algumas respirações presentes. Lembrando que para você poder receber o download de sentimento, você precisa autorizar verbalmente. Então você me permite trazer o download de sentimento que você sabe como, quando, que é possível, que é permitido você viver o seu dia a dia acreditando no amor pela mais alta perspectiva do Criador? Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você ter e se sentir com base estruturada. Sim. Você sabe o que é base e estrutura a partir da perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como reconstruir suas bases, suas estruturas emocionais a partir da perspectiva do Criador. Sim. E você pode se permitir ser amado, ser amada a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem tristeza. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem criar situações que alimentem a tristeza. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sendo capaz de reconhecer o amor por si mesmo. Sim. Você sabe o que é amor próprio a partir da mais alta perspectiva da criação. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você se amar e permitir que outras pessoas te amem. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia criando e se permitindo receber situações e com pessoas que te tragam alegria. Sim. Porque você sabe o que é alegria pela mais alta perspectiva da criação. Sim. Ok. Gratidão, 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 gratidão a todos e todas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Aí eu vou convidar de novo. Nós vamos ter semana que vem, como voltamos, né, com o nosso clube de leitura Mensageiros do Amanhecer, onde nós vamos ter processos de meditação. E o Mensageiros do Amanhecer é a energia das Pleiades. Maravilhoso. Pleiadianos, gente, que livro, viu? Né? Nós aqui com terapias quânticas, integrativas, multidimensionais, que eu sou multifacetada e maluca. É mesmo. Hoje acordei às 5 horas da manhã para estudar, né? Então, convidamos vocês para esse
clube de leitura e principalmente convidamos vocês para o grupo de estudos que eu vou abrir e que vai ser focado nesse autocuidado integrativo e quântico. Não vai ter pré-requisito e qualquer pessoa vai poder participar. Então as pessoas perguntam muito assim, eu quero fazer um curso de terapia, por onde eu começo? Eu quero me cuidar, por onde eu começo? Eu olho na internet, tem tanta informação divergente que você fica até doido. Por exemplo, pode tomar óleo essencial, não pode tomar óleo essencial. A cor vermelha é para quê? Etc, 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 etc. É tanta coisa que existe. Então, se você desejar estar conosco, com bases de pesquisas científicas, com indicação de pesquisas, com indicação de livros e de tudo mais, para você poder até argumentar com seus profissionais de saúde por algo melhor, então vem com a gente, que muito em breve eu vou dar as datas para vocês, os valores de investimento e tudo mais. Aproveitem, gente, é muita informação bacana. A Ana Paula, ela não tem, ela coloca informação, ela não guarda nada, gente. É muito tempo de estudo, é muito tempo da gente praticar isso em nós primeiro, né, para saber o resultado, saber como isso foi importante para a nossa vida e como é importante para a nossa vida, para a vida do nosso filho. Então, nada que a gente indica para vocês são coisas que a gente não utiliza. Fala, o nosso filho, ele vai entrar acabou lá, de chegar no nosso fundo. Filho. Apareceu. Vamos fechar aqui antes que ele apareça e ficar lá na porta de vergonha. Um beijo grande, gratidão. Beijão, e gente, até fiquem com semana Deus. que vem. Tchau, tchau. Por que estão despedindo sem mim? Então vamos...